Boa tarde, meio-dia, segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Condomínio é condenado a indenizar gari por acidente com agulha descartada de forma incorreta. Legislação promete proteger crianças e adolescentes na internet. Acusado de tráfico em Minas, preso há 2 meses, é condenado. E ainda, STF define que servidores temporários têm prazo de 5 anos para cobrar FGTS. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Condomínio é condenado a indenizar gari por acidente com agulha descartada no lixo de forma incorreta. Os detalhes com Fabrício Veloso. A 20ª Câmara Cível do TJMG confirmou a responsabilidade de um condomínio de Varginha, no sul do estado, pela perfuração sofrida por um coletor de lixo com uma agulha de seringa descartada irregularmente. Em decisão de segunda instância, o condomínio foi condenado a pagar R$ 7.000 por danos morais. O coletor de lixo teve o polegar perfurado pela agulha em agosto de 2023. O trabalhador foi hospitalizado e precisou tomar diversos medicamentos, inclusive para a prevenção de HIV. Por conta disso, ele buscou na Justiça a indenização por danos morais. O condomínio alegou que o local de descarte de lixo era acessível a qualquer pessoa, não apenas a moradores, e que o coletor de lixo não estaria usando equipamento de proteção individual adequado. Argumentou ainda que o acidente não teria causado abalo psicológico, já que o funcionário voltou a trabalhar 2 dias depois. Esses argumentos não convenceram a primeira vara cível da comarca de Varginha, que condenou o condomínio a pagar R$ 15.000 em indenização por danos morais. Insatisfeita com a decisão, a parte ré entrou com recurso, solicitando a reforma da sentença. Em segunda instância, o relator, juiz convocado Christian Gomes Lima, destacou que a responsabilidade do condomínio é patente por falha na organização e na fiscalização do descarte de lixo. O relator não aceitou as alegações da defesa. No entanto, o valor da indenização foi reduzido de R$ 15.000 para R$ 7.000, com o entendimento de que a quantia deve corresponder aos padrões das decisões de segunda instância. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Encontro promove alinhamento de ações do Plano Pena Justa no Estado. Isabela Melano. Foram encerrados os debates sobre a metodologia PAC como política institucional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e sobre a porta de saída e enfrentamento à reincidência. O encontro de juízes e juízas criminais e de execução penal, que teve como tema Plano Pena Justa em Ação, foi promovido pelo TJMG no auditório do Tribunal Pleno por meio da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo. Participaram magistrados que atuam nas varas de execução penal e corregedores de unidades prisionais de pequeno, médio e grande porte, inclusive daquelas que adotam a metodologia da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados que compartilharam experiências sobre a aplicação prática do Plano Pena Justa. A coordenadora geral do PAI-PJ do TJMG, desembargadora Márcia Milanês, participou do bloco temático Desafios da Saúde Mental na Prática. A magistrada destacou a importância do encontro para a apresentação do Pena Justa estadual e ressaltou que o plano não é para proteger presos, mas para assegurar segurança jurídica e segurança nacional. O Plano Estadual Pena Justa é uma ação integrada ao Plano Nacional coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é melhorar a infraestrutura dos presídios mineiros, promover a dignidade da população carcerária e combater o crime organizado, enfrentando as causas estruturais da seletividade penal. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. Nova legislação promete proteger crianças e adolescentes na internet. Informações com Valquíria Rios. Para o governo do Brasil, a aprovação do projeto de lei da adultização, conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, coloca o país na liderança global na proteção da infância na internet.
Entre outras medidas, o projeto prevê canais de denúncia e filtros para um controle familiar mais rigoroso e a remoção de conteúdo impróprio ou ofensivo por parte das plataformas, mesmo que não haja decisão judicial. Para a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, a iniciativa é um marco histórico. É uma conquista muito grande para o Brasil. Nós estávamos passando por um momento em que o ambiente digital estava se comportando como se ele estivesse acima da legislação nacional. E isso é muito complexo e perigoso quando a gente está tratando de proteção de crianças e adolescentes. De acordo com a ministra Macaé, o chamado ECA Digital veio complementar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A ministra explicou que é preciso modernizar as legislações existentes em defesa da infância e que isso passa pela responsabilização das plataformas sobre os conteúdos nocivos que são divulgados. A gente precisava de um aprimoramento dos nossos marcos legislativos, porque, é claro, esse ambiente digital que a gente vive hoje está muito distante do que a gente podia imaginar quando foi construído o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a nova legislação, ela traz alguns dados importantes. Primeiro, as plataformas, elas têm que obrigatoriamente fazer uma verificação etária. E nenhuma conta pode ser criada por menor de 16 anos se não tiver um CPF de um maior de 18 anos responsável por aquele cadastro. A outra questão importante é a proteção dos dados das crianças na questão comercial e publicitária. Então, a gente tem uma preocupação com vazamento de dados. O ECA Digital, que cria regras para proteger as crianças nas redes sociais, jogos e plataformas na internet, será sancionado pelo presidente Lula nos próximos dias. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. A seguir, acusado de tráfico em Minas, preso há 2 meses, é condenado. E ainda, STF define que servidores temporários têm prazo de 5 anos para cobrar FGTS. Voltamos em instantes. Acusado de tráfico em Minas, preso há 2 meses, é condenado. Mércia Lívia. A decisão do juiz Victor Martins Diniz, da Vara Única da Comarca de Raul Soares, fixou pena em 11 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e pagamento de 1.156 dias multa. O investigado foi preso no dia 3 de julho de 2025, quando tentou fugir de abordagem da PM. Ele foi flagrado com uma pistola 40mm com numeração apagada, mira a laser e 11 munições intactas. Na casa do suspeito, os militares encontraram 43 gramas de crack fracionado, 113 pedras de crack, 45 gramas de cocaína em porções e um tablete de 200 gramas de maconha. Também foram apreendidos R$ 1.146 com o investigado, dinheiro que teria sido obtido na venda de drogas. O Ministério Público ofereceu denúncia e o acusado, que constituiu o advogado, apontou as testemunhas de defesa. A audiência de instrução e julgamento foi realizada agora, dia 4 de setembro, apenas 2 meses após a prisão. O juiz Victor Martins Diniz destacou na sentença que o cumprimento de mandado de busca e apreensão foi motivado por inúmeras denúncias anônimas e relatos de moradores sobre a intensa atividade de tráfico de drogas praticada pelo réu. O homem admitiu no interrogatório a propriedade tanto das drogas quanto da arma de fogo e das munições apreendidas, confirmando que as destinava à comercialização. A decisão nega o direito do condenado de recorrer em liberdade e determina que cumpra a pena em regime inicialmente fechado. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. A audiência pública vai debater boas práticas de sustentabilidade e gestão de resíduos. Detalhes com Décio Caramigo. No dia 8 de outubro, o Conselho Nacional de Justiça realiza em Brasília uma audiência pública voltada ao debate da crise climática e do papel do Judiciário na gestão sustentável de resíduos. O encontro vai reunir especialistas, representantes de instituições públicas e privadas, organizações da sociedade civil e acadêmicos para discutir práticas que contribuam com a preservação ambiental. A programação será dividida em módulos temáticos sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional do Judiciário para o Clima e Meio Ambiente,
novos modelos de economia e trabalho, além de espaços de diálogo com a sociedade. Durante o evento será apresentada e validada coletivamente a chamada Carta do Poder Judiciário, construindo pontes com a sociedade. Quem quiser participar, seja como ouvinte ou expositor, deve se inscrever até 20 de setembro em formulário eletrônico disponível no portal do CNJ. Nesse mesmo prazo, também podem ser enviadas contribuições escritas, desde que respeitem critérios de pertinência temática e experiência comprovada. Da agência Rádio Web, Décio Caramigo. No STF, fica decidido que servidores temporários têm prazo de 5 anos para cobrar FGTS. Confira com Carlos Briggs. Servidores temporários têm até 5 anos para cobrar depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A decisão do Supremo Tribunal Federal vale para os profissionais que tiveram os contratos declarados nulos. A discussão começou por conta de um recurso extraordinário apresentado pelo governo do Pará. O executivo paraense contestou uma decisão do Tribunal de Justiça local que havia rejeitado o considerado prazo prescricional de 2 anos previsto na Constituição Federal e aplicado aos servidores temporários. Durante o voto, o relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou que o prazo prescricional de 2 anos não é aplicável a ocupantes de cargos públicos, ainda que temporários, e concluiu já haver entendimento legal de que ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos. A decisão, unânime e tomada na sessão virtual, tem repercussão geral e vale para todos os processos semelhantes em tramitação na Justiça. Da agência Rádio Web, Carlos Briggs. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direta aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o programa Melodia. Acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite, e na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.